começo sozinho aqui a transmissão, mas o Jorge Folena está se conectando nesse momento, daqui a pouco ele chega aqui e eu já dou o bom dia para vocês, porque aqui é o seguinte, gente, aqui a pontualidade britânica é fichinha perto do que nós temos aqui, né? Aqui tá mais pontual do que o relógio nuclear que existe na França, que é o relógio, dizem, o mais acertado do planeta, né? Aliás, vocês conhecem aquela ideia que muitos economistas usam, aquela expressão, o relógio mais perfeito do mundo é o relógio parado, né? Porque 2 vezes por dia ele vai estar absolutamente correto, que é uma piada também, né? Muito ruinzinha, né? Coisa de economista, coisa do Armínio Fraga, o Armínio Fraga que costuma falar isso. GT, sejam bem-vindos! Começando o Giro das 11, nós temos informações importantes para todos vocês aqui. Vamos ter análise, vamos ter uma sequência de cenários que a gente desenha sobre Brasília, a PL da anistia, muita gente dizendo que vai ser aprovado por 300 votos. Muita gente não, muita gente, evidentemente, do grupo bolsonarista. Nós vamos atuar sobre a recuperação do Bolsonaro, impressionante que ele se recupera de uma cirurgia tão delicada como aquela. Vamos trazer informações do Glauber Braga, que continua em greve de fome, está entrando no 8º dia de greve de fome, o que é uma coisa realmente preocupante. Há gestões do governo nesse momento, do PT, não do governo, mas do PT, da Gleisi Hoffmann e do PSOL, para tentar, né, ajudar a que essa violência não seja cometida pelo Congresso Nacional de Cassação brutal do mandato de um deputado que não fez mais do que naquele episódio específico, né, defender a honra da sua própria mãe, que é uma coisa que a gente costuma fazer o tempo todo nesse país ainda polarizado. E uma notícia urgente que acabou de chegar aqui, que é urgente num certo sentido, porque tudo que os Estados Unidos, tudo que o Trump diz, ninguém leva muito a sério, né? Ele volta atrás, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Agora, isso aqui é curioso pelo número, né? Pelo percentual aqui. Olha, Casa Branca acaba de divulgar um documento com tarifa de 245% para produtos chineses sem aviso prévio. Isso aqui é até risível, porque depois de 50%, quando você tarifa, isso é entre especialistas, né? Você tarifa um país 50% dos produtos, já é um embargo, praticamente é um embargo, inviabiliza qualquer tipo de negociação. Olha só o Jorge Folena chegando aqui, deixa eu já colocá-lo na tela. Jorge Folena, meu querido, seja bem-vindo, sempre um prazer te receber. Eu estou falando de mais uma medida drástica do Donald Trump, que vai cair no vazio. A China já avisou assim, olha, se vocês quiserem falar sério, venham, podemos conversar. Colocou em 245% a taxação de produtos chineses. Nem sei se você sabe, porque acabou de sair essa notícia. Tudo bom, Folena? Bom dia. Tudo bem, Conde, bom dia. Olha, Conde, é um bravateiro, né? Ele não tem a menor condições, já foi demonstrado aí nessas 2 últimas semanas que os Estados Unidos não tem a menor condição de fazer esse enfrentamento nem ao mundo, nem à China, a ninguém. Entendeu? Isso já está muito claro. Por quê? Uma questão até uma questão bem objetiva, né? Ele quer fortalecer a indústria nacional, só que não tem essa indústria nacional. Essa indústria de manufaturas não há. Não há como ele pretende. Então, os Estados Unidos é dependente de outros países, com opção também dos Estados Unidos, num determinado momento, da classe dominante norte-americana, de explorar outros países, né, transportando plantas, né, fábricas, na verdade, para outros países da Ásia e da América Latina, no México, como nós vimos, para poder, né, ter mão de obra mais barata, ficar mais próximo dos centros, né, de matérias-primas. Então, os Estados Unidos se desindustrializou completamente. Completamente. Então, eu tenho tratado disso aí nessas 2 últimas semanas. Escrevi até 2 textos que foram publicados aqui no 247. Inclusive, um texto no sábado, um artigo no sábado, em que o título é A China, lições da China para o capitalismo. Na verdade, o capitalismo norte-americano. Porque a China é um país que compreendeu o processo de globalização e se abriu para o mundo.
se abriu para o mundo. E, diante dessa abertura, ela pôde se avançar, inclusive tecnologicamente, detendo novos conhecimentos, e é essa expansão que nós vimos hoje. Então, a China hoje defende o livre comércio. O Donald Trump, por outro lado, ele restringe o livre comércio, estabelece barreiras alfandegárias, que é uma política, né, atrasada, é uma política do feudalismo, diria assim, na formação dos Estados nacionais na Idade Moderna, em que o mercantilismo, para que as indústrias dos Estados e os Estados estavam em formação pudessem se desenvolver, precisavam de barreiras alfandegárias. Então é isso que ele está fazendo. Isso não tem como dar certo, Conde. É você retroagir ao tempo. Então não há menor condições. A China, nesse momento, dá lições, volto a dizer, lições ao capitalismo. E tem feito isso. Semana passada, por exemplo, o Ministério, foi na sexta-feira, o Ministério do Comércio da China divulgou que o país estaria abrindo mais ainda suas portas, né, para outros empresários, industriais que queiram ir para a China. E com isso a China vai se desenvolver cada vez mais. Parece que o Donald Trump está levando a derrocada completa dos Estados Unidos. Ele está constrangido porque fracassou a tática do tarifaço, ficou evidente para o mundo inteiro, para os analistas, inclusive para o seu staff. Então, eles estão buscando uma saída honrosa, né? Isso aqui foi uma reflexão que eu vi nos editoriais ali dos principais jornais estadunidenses. Mas o Trump, e acabei pensando aqui, falando que o Trump daria um bom dirigente de futebol aqui no Brasil, né? Perfil dele, né? Bravateiro, né? Tô brincando. Não, bravateiro. Sem dúvida, Peraí, isso é importante que você falou. O que o Donald Trump está fazendo é que fazem todos os fascistas do passado e do presente, né? Tanto Hitler, Mussolini e muitos outros do passado eram bravateiros. O Donald Trump, Bolsonaro, Milley, Bukele, Noboa, todos esses caras também são bravateiros. A bravata faz parte do fascismo. Então eles governam dessa maneira, né? Diante da desesperança, diante da falta de perspectiva para determinados países, para determinados grupos sociais, aparecem essas figuras prometendo coisas absurdas, como, por exemplo, o Bolsonaro. O que ele prometia? Ele prometia uma arma, né, um 38 apontado na direção do cidadão. Pô. Ele defendia a morte, o extermínio, o ódio. É isso que o Donald Trump faz, isso é fascismo. É isso que ele está fazendo. É algo... Eu até entendo que seria correto ele fazer o fortalecimento da indústria nacional, recuperar a indústria nacional norte-americana. Mas isso não dá para ser feito da maneira como ele fez. Isso é um processo de médio, longo prazo, porque tem que retomar todo um processo de industrialização. Isso não se dá da noite para o dia, mas ele optou pela grosseria, pela truculenta e pela bravata. É importante destacar isso. O que aconteceu com o mundo, quer dizer, com essas produções de altíssima tecnologia sendo terceirizadas pelas grandes empresas americanas, sim, no Sudeste Asiático, na Ásia e tudo mais. Ele tinha tudo para... Porque a direita também, os extremistas, são negacionistas por definição, né, Folena? Então, ele poderia chamar os maiores economistas do mundo ali, dos Estados Unidos, de Harvard, que ele sabota Harvard. Aliás, sim, é uma das mais chocantes, e parece que uma inflexão definitiva nos Estados Unidos, a violência com que ele foi para cima de Harvard, cortando 2 bilhões e 200 milhões de dólares do repasse e insultando uma instituição que tem 162 prêmios Nobel. Só isso. Não, o que é mais grave, né, Conde? Ele está com essa ação que ele está fazendo, na verdade... A meu modo de ver, é atacar a primeira emenda constitucional norte-americana. É o direito da liberdade de expressão. As universidades norte-americanas se colocaram claramente contra o massacre na Palestina, particularmente em Gaza, mas em toda a Palestina. Essa ação cruel, né, sanguinária, supremacista do Estado de Israel, particularmente dos sionistas. Então, o mundo todo se colocou contra. Na verdade, ele quer calar as universidades norte-americanas, quer calar a juventude, quer prender, inclusive, qualquer pessoa que se oponha ao pensamento dele. Na verdade, a defesa que ele faz é a defesa do sionismo, é a defesa dos muito ricos. Veja o que está acontecendo em Gaza. Eu li hoje em algum lugar que parece que já tem 70% do território de Gaza, as pessoas já estão sendo desocupadas. Para quê? Para ele fazer exatamente, ele e o Estado de Israel com os sionistas, fazerem aqueles cassinos, fazerem aquele resort que ele prometeu vender. Então é uma coisa absurda, Conde. Isso é um absurdo que está se passando. Então
A luta contra o fascismo é uma coisa muito séria. Não dá para as pessoas se calarem diante do fascismo. Porque o fascismo é isso. É o que está acontecendo hoje na Palestina. É o que aconteceu aqui no Brasil durante os 4 anos de Bolsonaro. Nós temos experiência disso. Nós sentimos na pele. Mais de 800 mil pessoas morreram na Covid, e dessas mais de 800 mil pessoas, muitas morreram por ação dos fascistas, por ação de Bolsonaro, e tem que ser responsabilizado. Eu não vejo ninguém até agora tomar nenhuma atitude, no caso a Procuradoria-Geral da República em particular, entrar com ações contra Bolsonaro também pelas mortes da Covid. O Estado brasileiro será responsabilizado, e o responsável maior foi ele. Ele foi o dirigente. O Ministério da Saúde dele era negacionista. Ele proibiu o primeiro-ministro da Saúde dele a tomar qualquer medida de proteção da população. Jorge Folena, nós temos muitos temas aqui que eu preciso que você, enfim, traga todo o seu lastro e compreensão no mundo do direito para a gente aqui. O primeiro deles, eu quero falar do asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru. Inclusive, o Marco Aurélio de Carvalho compõe a defesa do ex-presidente do Peru, que foi preso lá por um processo similar ao da Lava Jato, né? Uma exportação da Lava Jato lá no Peru. Quero falar disso, mas antes eu quero falar do Alexandre de Moraes, que interpelou a Espanha, o governo espanhol, pela não extradição do Oswaldo Eustáquio, que é um foragido, né? Tecnicamente, da justiça brasileira, foi para a Espanha e lá ficou, e o governo brasileiro, a justiça brasileira, pediu a extradição para que ele cumpra a sua condenação aqui no Brasil, e a Espanha não concedeu, e o Alexandre de Moraes está reivindicando, digamos assim, um respeito a um tratado que o Brasil tem com a Espanha. Queria a sua leitura deste momento para a gente. Vamos lá. Não, o Alexandre de Moraes está fazendo, pelo que eu entendi, ele está fazendo cumprir o tratado entre Brasil e Espanha, que exige, né, aplica-se a reciprocidade. O argumento da justiça espanhola de que estamos diante de um caso político não procede, porque, na verdade, apesar das ações desses terroristas terem sido, né, por uma discussão política, os crimes que eles cometeram foram crimes comuns e graves, inclusive ele com relação, né, à corrupção de menores. Utilizou os seus filhos menores, né, falsificando informações usando as crianças. Então, são coisas sérias. Ô, Conde, o que me vem à mente quando eu vi essa decisão, imediatamente, com relação à Espanha, é que na Espanha o fascismo também não está resolvido. Não está resolvido. O franquismo é ativo na Espanha, nas instituições espanholas. A Espanha, como o Brasil, não fez uma justiça de transição como deveria ter sido feita. Não fez. Então é isso. O Partido Popular, por exemplo, não estou fazendo aqui uma crítica aos governos, mas fazendo uma análise do que foi o fascismo na Europa e o fascismo de Franco na Espanha. O franquismo continuou nas instituições, como aqui no Brasil continuou na ditadura militar, continuou nas instituições do Estado brasileiro, continuou no judiciário, continuou na polícia, continuou nas universidades. Então, pode, não estou afirmando que venha a ser, mas esse é o tipo de decisão que você veja, que pode ter influência, muito consequência, de pessoas que ainda, né, não se libertaram de um passado, no que me refiro aqui, o passado franquista na Espanha. Então, só consigo analisar essa questão sob esse viés. Né? Não, pelo viés jurídico, a questão há um tratado entre Brasil e Espanha. O Brasil não está, a justiça brasileira, a meu modo de ver, não está dando nenhum tratamento desumano para ninguém, apesar dos fascistas brasileiros se colocarem que eles estão sendo, né, vitimizados, que eles estão sofrendo, que tem velhinha, com Bíblia na mão. A gente sabe que isso não foi verdade. Quem acompanhou o 8 de janeiro, quem acompanhou os 4 anos do governo de Bolsonaro, nós não vimos isso. Nós não vimos isso. E esse senhor foi um dos que mais trabalhou para introduzir o ódio no Brasil. Ele trabalhou sistematicamente usando a rede mundial de computadores para introduzir, fortalecer o ódio no Brasil. Então, eu, sinceramente, a justiça da Espanha, até então, acredito que tenha boas relações com a justiça brasileira. O governo brasileiro mantém excepcionais relações com o Reino da Espanha.
mantém excepcionais relações. Então, eu espero que esse caso não seja um caso que venha agravar a relação entre os dois países, sinceramente. Então, por isso, fez bem o ministro Alexandre de Moraes pedir explicação. Acredito que o Itamaraty também deveria pedir explicações ao embaixador da Espanha, porque então, o que está se passando? É uma ação política ou é esse o pensamento da justiça espanhola? Olha, deixa eu aqui ler para vocês, né, a nota sobre o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a extradição de um búlgaro preso a pedido do governo da Espanha como resposta à decisão do país de não extraditar o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Segundo Moraes, o governo espanhol desrespeitou o requisito da reciprocidade. Enfim, a gente vai acompanhar esse caso aqui. Agora me vem à mente, meu querido Folena, você falando... Eu particularmente disse aqui em outros momentos que eu acho que os acusados do 8 de janeiro, eles estão tendo tratamento VIP da justiça brasileira. Acho que eu já até falei para você. Eles são muito bem tratados. Aliás, há uma explicação para eles serem bem tratados. Porque como eles reclamam muito, a justiça tem que, né, tem que seguir. Porque quando é gente da esquerda, alguma coisa que tem algum problema, ou então os pobres, pretos da periferia, brancos da periferia, são maltratados, esculachados. Agora eles... eles têm toda uma assistência, tem assistência do Congresso, tudo mais. E aí nós temos uma notícia de ontem, eu vou pedir para você comentar isso, saber se você concorda. Notícia de ontem que os 5 foragidos que estão na Argentina, estão presos lá, foram presos, estão reclamando das condições das prisões argentinas, falando que na Papuda era muito melhor. O que dá, inclusive, para a gente até se divertir um pouco com isso, tirando a maldade de lado. Fala, Folena, o que você acha dessa... Não, a questão é essa, porque, na verdade, eles criaram um problema político no Brasil, um problema político que se transformou num problema jurídico. Então, hoje, eles têm que responder em razão das ações que eles tiveram no passado por violações ao Código Penal brasileiro. E foram muitas. Foram poucas, não. Inclusive, né, tem documentos aí comprovando que eles queriam matar o atual presidente da República, o atual vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Então, não é coisa qualquer. É uma coisa muito séria. Isso tudo foi propagado por anos no Brasil. Então, Conde, eles ficarem agora chorando, dizendo que, né, na Argentina está sendo tratamento pior do que no Brasil. Então, vem para o Brasil, porque foram para a Argentina. Vem para o Brasil, pede as suas defesas para eles virem para o Brasil, serem recolhidos aqui no Brasil. E aqui no Brasil, Conde, vou dizer para você, agora, nesse momento, diante do governo do presidente Lula, há um compromisso, e o governo, né, todo o governo, diante da sua ação política, isso reflete no judiciário. Há um compromisso do presidente Lula, do seu governo, de fazer cumprir a Constituição brasileira, garantir o devido processo legal a todos, se for dessa maneira. Então, não vai acontecer, pelo menos na orientação desse governo, até onde eu tenho acompanhado, e o judiciário tem feito isso, não vão fazer agora o que fizeram com a Lava Jato, que fizeram com o presidente Lula, que fizeram com todas as pessoas que foram recolhidas. Ontem, eu estava assistindo aqui no seminário sobre lawfare na Faculdade de Direito da UF, da Universidade Federal Fluminense, promovido pela Comissão de Lawfare da OAB do Rio. Eu assisti o juiz Apio, né, contando a experiência dele de 7 meses do que ele constatou. São absurdos, são coisas que não foram respeitadas por parte dos juízes, promotores, servidores da polícia, servidores do judiciário que atuaram na Lava Jato. Então, a orientação hoje no Brasil, assim espero, daqui para frente, é que os erros do passado nunca mais sejam repetidos. Então, o Supremo Tribunal Federal tem esse compromisso, porque, ao final, foi ele que fez a revisão das ilegalidades praticadas pela Lava Jato no Brasil. Então, ele não vai, né, assim esperamos, cometer os mesmos erros que foram cometidos por Sérgio Moro, Dallagnol e companhia. Então, o Bolsonaro e a sua turma, a eles vai ser assegurado um processo justo. Eles é que estão dizendo que não tem processo justo. Não é verdade. A eles vai ser assegurado o devido processo legal, o direito de produzir provas, tudo. Agora, o rigor do juiz, do Alexandre de Moraes, me parece que faz sentido. Por quê? Muita gente esquece. Durante a Covid, quando o Supremo Tribunal Federal estava todo mundo recolhido em casa e os julgamentos eram feitos pela internet, os fascistas, por causa do Bolsonaro e por causa das medidas de restrições que foram impostas
e muitas por decisão até do Supremo Tribunal Federal, para garantir a vida das pessoas, decisões tomadas por prefeitos, governadores, porque o governo federal não teve nenhuma preocupação com o povo brasileiro. Os fascistas atacaram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Atacavam. Eu acompanhava os julgamentos pela internet e eu me lembro que o Alexandre de Moraes foi um dos mais atacados. Foram para a casa dele, ofenderam ele na porta do prédio, aquelas arruaças todas. Isso não foi só no 8 de janeiro, isso não foi só no ano de 2022, né, perdão, de 21, como coloca o Procurador-Geral da República. Isso se deu durante todo o governo de Bolsonaro. Essas ações fascistas ocorreram fortemente durante a pandemia. Eles atacaram, desferiram ataques contra os ministros do Supremo Tribunal Federal porque estavam tomando decisões judiciais para garantir a saúde da população. Então, eu não venho com essa. Então, o Alexandre de Moraes está sendo rigoroso. Quando ele comete ilegalidades, que pode cometer, nós questionamos. Eu sou um dos primeiros a questionar as ilegalidades que ele venha praticar. Pode cometer ilegalidade. Por isso tem as revisões. Então, não é assim como os fascistas estão colocando. Eles cometeram muitas irregularidades, abusaram da Constituição, abusaram da sociedade e abusaram das instituições. Eles tinham a clareza para eles, a firmeza de que eles conseguiriam dar um golpe no Brasil e nunca mais sairiam do poder. O projeto era para 30 anos de ditadura. E eles não conseguiram, porque os democratas venceram. Venceram as ações que eles praticaram durante todo o governo de Bolsonaro, que foram ações contra a Constituição e contra a democracia. Essa é a verdade, nua e crua. Milhares de pessoas morreram por culpa deles. Essa é a verdade. Jorge Forlena aqui no Giro das 11. Quero pedir para vocês darem um like aqui na nossa transmissão, se inscreverem no canal, por favor. Tá aqui uma transmissão, hoje está muito forte aqui, hein? O pessoal tá com da demanda de informação aqui na cena progressista da internet brasileira. Vocês podem também se tornar membros aqui do nosso coletivo, da nossa comunidade. O Beto Silva está aqui dizendo: Conde, dia 23 a Regina Zappa entrevistará a Ana Terra, compositora. Que maravilha! Já vou marcar para assistir essa entrevista. Obrigado, Beto. Super beijo para você, meu querido. Edson Tunes, agora quem defende a liberdade é a China. Helena, é verdade, no ponto de vista do comércio, né? E muitos outros. Helena Mesa Sandus, que está dizendo: a música Tio Caimã, do grupo chileno Quilapayún, isso é sátira do imperialismo dos Estados Unidos e seu esperado declínio. Retrato oportuno das doidices de Trump. Oi, com su cola cortada, anda louco el tio Caimã. Fiquei curioso, hein? Obrigado pela dica aqui. Folena, eu vou saltar a questão do peru, do presidente, do asilo concedido, porque na sua fala me saltou uma coisa urgente que você precisa nos falar. Anistia. Quer dizer, quais os riscos embutidos? O PL da anistia, há uma pressão, né? O presidente da Câmara disse que vai discutir com os líderes, não quer assumir a responsabilidade sozinho, está certo ele, evidentemente, para que se coloque um projeto desse em tramitação. Há setores ali da direita, do Centrão, dizendo que vão refazer o texto, porque o texto ficou muito ruim mesmo, né? Todo mundo sabe. Ficou ali uma coisa, um libelo para libertar o Bolsonaro e tudo mais, que eles vão refazer o texto em outros termos e com influência, eventualmente, se isso for o caso, de setores também do governo. Como é que você está vendo essa situação? Por favor. Juridicamente, nós já falamos muito sobre isso, né? Eu e um montão de gente, né? Sem dúvida nenhuma, esse projeto de anistia para esse grupo, da maneira com que está sendo encaminhado, ele é inconstitucional. Porque o ato que eles praticaram foi um ato que atentou contra a Constituição. Isso não admite anistia, de maneira nenhuma. Não é inconcebível. Porque o ato deles, volto a dizer isso, falo sempre sobre isso, as ações, ao final, desse grupo era revogar a Constituição de 1988 e introduzir no Brasil uma ditadura. Isso, por si só, não é possível anistia para esse tipo de delito, que foram delitos contra a Constituição. Muito bem, essa questão da jurídica está bem esclarecida, todo mundo já debateu, está tudo aí. Agora, Conde, para mim o grave dessa história toda é retomar e setores do parlamento brasileiro aceitarem esse debate político, nesse momento. Por quê? O parlamento brasileiro foi uma das instituições mais atacadas pelos fascistas. O 8 de janeiro foi um ataque também contra o poder legislativo.
Os deputados deveriam se dar o respeito e dizer, a maioria, dizer, nós não aceitaremos esse debate aqui, porque o ataque não foi desferido apenas contra o governo do presidente Lula ou contra o Supremo Tribunal Federal. Esses ataques foram desferidos também contra nós, contra o parlamento brasileiro. Então eles não deveriam aceitar, sequer receber essa discussão. E o Hugo Mota ficar sendo vacilante com esse assunto, ele não deveria ser vacilante, era como o Alcolumbre falou. O Alcolumbre falou logo, não tem espaço, esse assunto não tem espaço aqui no Senado. E ele também deveria, como chefe do Poder Legislativo, manifestar de plano, dizer, comigo não vai ter discussão. E engavetar o assunto, acabar com essa discussão agora. Não, só fazer um parêntese no que você está falando. Você sabe que o governo tem feito gestões nesse sentido, de dialogar nesse sentido. Se o STF vai tornar inconstitucional depois, é uma outra história. Só para situar. Mas no sentido de aceitar a anistia? No sentido, tanto que a Gleisi falou, depois voltou atrás, mas ela disse que discutir dosimetria e tudo mais poderia estar dentro do que se discute no Congresso. Conde, dosimetria, sinceramente, mudar a lei penal, a pena, nesse caso, é casuísmo puro. Lógico que se você diminuir a pena, vai aplicar o efeito benéfico da lei penal, vai retroagir para essa turma toda que está sendo condenada, inclusive o Bolsonaro. Porque eu entendo que esse assunto agora não é político, isso que deveria ter sido feito, deve ser feito pelo parlamento e pelo governo. A dosimetria, especificamente, não é um assunto político, ele é um assunto jurídico. A lei está definida para esse caso. Então, agora, se vai ser a pena maior ou menor, se vai aplicar o concurso formal ou concurso material, a depender do conjunto, né, de pessoas que estão respondendo, isso é uma outra história, é uma história do judiciário. Isso cabe exclusivamente aos juízes. É isso que, por exemplo, o Luiz Fux está tentando fazer agora. Ele está tentando convencer os seus colegas a revisitar a aplicação, a dosimetria da pena. Ele manifestou, ele ainda não disse ainda isso, como já a mulher do Bolsonaro estava falando. Ministro Luiz Fux, o senhor vai... Ele não falou isso também. Ele colocou que ele como qualquer juiz, como qualquer pessoa, ele quer pensar, refletir. Ele pode, nessa reflexão dele, manter o entendimento dele, ou então ele pode mudar o entendimento dele e tentar convencer os seus colegas. Mas isso é um problema exclusivo do Poder Judiciário. Isso não compete ao Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro interferir em dosimetria de pena é casuísmo barato. É a mesma coisa que discutir anistia. Por quê? É a mesma coisa que discutir anistia. Porque é conceder um perdão para quem atacou a Constituição. É isso. É isso. É conceder, dar um ato de perdão para essas pessoas. Esse assunto está entregue. Hoje não é um problema mais político, é um problema jurídico. Volto a dizer, vou dizer isso sempre, porque está entregue ao Poder Judiciário. O Procurador-Geral da República propôs ações penais, diversas ações penais, propôs agora uma ação penal contra o núcleo número 1, lá dos comandantes dos atos golpistas, Bolsonaro e companhia. O assunto não está mais na esfera política. Esse assunto agora, a discussão tem que ser no Judiciário. É um papel que tem que ser feito pelo Procurador-Geral da República, que é o autor da ação, 2 advogados, 2 réus e dos juízes ao final. Essa agora é a solução da questão. Ou vai absolvê-los, ou vai condená-los, e qual a pena que vai se aplicar a eles? É isso. Isso é um assunto do Poder Judiciário, que está entregue, volto a dizer, está entregue ao Procurador-Geral da República, à Procuradoria-Geral da República, aos advogados, às defesas dos réus e, ao final, ao Poder Judiciário. O Parlamento brasileiro e o governo não tem que se meter nesse assunto. Tem muita coisa séria no Brasil para ser tratada e discutida no Parlamento brasileiro que o povo brasileiro está precisando. Não é de anistia, nem de mudança da pena com relação aos crimes do Estado Democrático de Direito para favorecer beneficamente a delinquentes.
Jorge Folena aqui no Giro das 11. O Fernando de Lácio está tão quietinho aqui que eu até fiquei, não está congelado, não. Tudo bom, Fernando de Lácio? Bem-vindo aqui ao Giro das 11 para falar um pouquinho de democracia com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bom dia, Conde. Bom dia, Miranda. Tudo bem com vocês? Bom dia, meu povo. Estamos aí, Condão. Tamo junto. Vamos conversar, vamos seguir aqui no Giro. Folena, muito obrigado, querido. Abraço, querido. Tudo de bom aí para você. Boa semana. Ainda estamos na quarta-feira, no meio da semana. Temos muito trabalho. Não, é feriado amanhã. Amanhã é feriado. Daqui a pouco é feriado. Amanhã já é feriado, né? Hoje, por exemplo, os tribunais federais já estão fechados hoje. Não, tribunal, mas aí também. Federal. E alguns ainda tem um compromisso à tarde hoje. Então, Conde, boa Páscoa para todos, tá? Boa Semana Santa, boa Páscoa para todos. Fernando, um abraço. Prazer conhecê-lo, estar contigo aqui. Abraço. Boa Páscoa. Abraço. Tchau.